Como o estoicismo pode transformar sua vida em momentos de crise? A jornada pela serenidade. Imagine-se em meio a uma crise. Seja uma perda inesperada, uma crise financeira, ou um desafio pessoal, você já se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando à sua volta? Imagine agora que, em vez de se deixar dominar pela ansiedade, pela raiva ou pelo medo, você fosse capaz de enfrentar essa crise com serenidade e clareza mental. Parece impossível? Isso é o que o estoicismo promete. Hoje, vamos explorar como o estoicismo, uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga, pode ajudá-lo a transformar qualquer crise em uma oportunidade de crescimento. Ao entender os princípios que governam essa filosofia e como os grandes mestres estoicos aplicaram esses ensinamentos em suas próprias vidas, você pode encontrar paz mesmo nos momentos mais turbulentos. O que é o estoicismo e como ele funciona? 1. Fundamentos do estoicismo, uma filosofia de autodomínio e sabedoria. O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio por volta do século III a.C., ensina a arte de viver de acordo com a razão, a natureza e as virtudes essenciais. Os filósofos estoicos acreditavam que a chave para a felicidade não está nas circunstâncias externas, mas sim na nossa capacidade de controlar nossas reações emocionais e atitudes diante dos eventos da vida. Esta filosofia se baseia em 3 pilares principais. Virtude. A virtude é a única coisa verdadeira e boa na vida. Para os estoicos, viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança é o caminho para a verdadeira felicidade. Controle interno. O estoicismo enfatiza a distinção entre o que podemos e não podemos controlar. Enquanto as circunstâncias externas são incontroláveis, nossa resposta a elas está inteiramente em nossas mãos. Indiferença ao externo. Através da prática da indiferença, os estoicos nos ensinam a não ser escravizados por desejos ou medos. Devemos viver com simplicidade, focando apenas no que podemos controlar, como nossas ações, pensamentos e atitudes. 2. A relevância do estoicismo nos dias de hoje. Em tempos de crise, a filosofia estoica é mais relevante do que nunca. Vivemos em uma era marcada por incertezas, mudanças rápidas e um fluxo constante de informações. Com tantas distrações e incertezas, o estoicismo oferece uma âncora que nos permite manter o equilíbrio emocional e racional, ajudando-nos a fazer escolhas conscientes e resilientes, mesmo nas situações mais desafiadoras. Os grandes mestres estoicos e seus ensinamentos. 1. Marco Aurélio, a sabedoria de um imperador. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, enfrentou crises pessoais e políticas enquanto governava o império. Em seus diários, conhecidos como Meditações, ele escreveu sobre a importância de viver de acordo com a razão, mesmo em tempos de adversidade. Marco Aurélio nos lembra de que as dificuldades não são obstáculos, mas oportunidades para praticar a virtude e fortalecer o caráter. 2. Sêneca, a sabedoria no sofrimento. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos romanos, escreveu extensivamente sobre como a adversidade pode ser uma escola de sabedoria. Em suas cartas a Lucílio, ele discutiu como enfrentar o sofrimento com dignidade e como, mesmo nas maiores dificuldades, podemos encontrar uma maneira de viver de acordo com a razão. 3. Epicteto, superando a escravidão e encontrando a liberdade. Epicteto, que começou sua vida como escravo, se tornou um dos filósofos estoicos mais influentes. Ele ensinou que a verdadeira liberdade não vem das circunstâncias externas, mas da capacidade de controlar nossa mente e nossas reações. Sua famosa citação, "Não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles", é um convite para reformular a maneira como lidamos com os desafios da vida. Como o estoicismo pode ajudar em momentos de crise? 1. A dicotomia do controle, o que você pode e não pode controlar. Uma das lições mais poderosas do estoicismo é a dicotomia do controle. Ao enfrentarmos crises, muitas vezes gastamos muita energia tentando controlar o incontrolável, como o comportamento dos outros ou eventos externos. O estoicismo nos ensina que devemos focar apenas no que podemos controlar, nossas próprias atitudes, pensamentos e ações. Ao fazer isso, conseguimos reduzir a frustração e aumentar nossa serenidade. Exemplo prático: imagine que você perdeu o emprego. Você não pode controlar a decisão de seu chefe ou a situação econômica, mas pode controlar como reage a essa perda. Você pode escolher manter a calma, refletir sobre suas opções e tomar medidas para melhorar sua situação. 2. A resiliência estoica, transformando dificuldades em oportunidades. Marco Aurélio nos lembra que os obstáculos ao caminho se tornam um caminho. Ele ensinava que as dificuldades não são algo a ser evitado, mas oportunidades de crescimento.
Quando enfrentamos crises, podemos escolher vê-las como testes que nos desafiam a ser mais fortes, mais sábios e mais preparados para o futuro. Exemplo prático: se você sofreu uma perda pessoal, ao invés de se afundar na tristeza, use esse momento para refletir sobre o que pode aprender com a experiência e como pode crescer a partir dela. Lições práticas do estoicismo para superar crises. 1. Pratique a visualização negativa, preparando a mente para o inesperado. A visualização negativa é um exercício estoico que envolve imaginar o pior cenário possível. Embora pareça sombria, essa prática nos prepara mentalmente para qualquer adversidade, reduzindo o impacto emocional de eventos inesperados. Exemplo prático: antes de um grande evento ou desafio, como uma apresentação importante, imagine que tudo pode dar errado. Ao fazer isso, você diminui a ansiedade e se prepara emocionalmente para aceitar qualquer resultado. 2. Journaling estoico, reflexão e clareza mental. Escrever sobre nossos medos e desafios pode nos ajudar a processar as emoções e encontrar clareza. O journaling estoico é uma prática recomendada para lidar com crises, permitindo-nos refletir sobre nossas reações e encontrar soluções racionais. Exemplo prático: durante uma crise, tire alguns minutos para escrever sobre seus sentimentos. Pergunte a si mesmo o que você pode controlar, o que você não pode e como pode agir de forma virtuosa. 3. Meditação estoica, a calma na tempestade. A meditação é uma prática poderosa que ajuda a acalmar a mente e a focar no momento presente. Os estoicos recomendavam a meditação diária para manter o controle emocional e aumentar a clareza mental. Exemplo prático: dedique alguns minutos do seu dia para meditar. Foque na sua respiração e permita que seus pensamentos venham e vão sem apego, transformando crises em oportunidades de crescimento. 1. Abraçando a impermanência, a sabedoria de Marco Aurélio. A aceitação da impermanência é uma das chaves para a paz interior. Marco Aurélio ensinava que a vida é como um rio em constante movimento. Nada dura para sempre, e entender isso nos liberta do apego aos resultados e ao sofrimento. 2. Exercitando as virtudes estoicas em tempos difíceis. Em momentos de crise, as virtudes estoicas, sabedoria, coragem, justiça e temperança, são nossas guias. Ao praticá-las, conseguimos tomar decisões mais equilibradas e agir com integridade, independentemente das circunstâncias. Como o estoicismo pode transformar sua vida em momentos de crise? A filosofia estoica nos ensina que, embora não possamos controlar tudo o que acontece em nossas vidas, sempre podemos controlar como reagimos. Em momentos de crise, ao aplicar os princípios do estoicismo, podemos transformar desafios em oportunidades de crescimento. Lembre-se, como Epicteto nos ensinou, a vida não é o que acontece com você, mas como você responde a isso. Agora, eu convido você a refletir: o que você pode controlar em sua vida agora? Quais são as crises ou desafios que você está enfrentando, e como pode aplicar o estoicismo para se tornar mais forte e mais resiliente?